Nos anos 2000, artistas que começaram suas atividades na década anterior continuaram com suas produções nesse início de século. Nos anos 2000, eu comecei a investir em outras vertentes de teatro, né? Em 2000 ainda fiz Coroas, que é um texto meu, mas que foi depois remontado pela Companhia Paraibana de Comédia. Em 2001, a gente sentindo necessidade de produção de teatro, né? A gente começou a pensar o que a gente podia colaborar e de que forma colaborar. Eu comecei então a escrever algumas peças de teatro. Aí comecei então a conhecer algumas pessoas que eu achei que era um pessoal que estava chegando no teatro. Alguns vinham do grupo de Josimar também, do Eureka. E aí a gente fundou um grupo chamado Satiricon, isso foi em 2001. A gente estreou com o espetáculo Deu Louca na TV. E o último espetáculo que eu fiz com Caras e Bocas, para mim foi um dos melhores, que foi Convite para a Morte. Que era um texto trágico ou dramático, como queira classificar, que é difícil classificar hoje em dia dramaturgia num único segmento. A gente fez um projeto que foi o Homo Erectus, né? Então foi aí que começou em 2002, a gente fez as primeiras apresentações e teve a ideia de convidar pessoas para participar semanalmente. Então depois de Convite para a Morte veio Medeia, que era uma tragédia pura, de Eurípides, que eu montei através do núcleo de teatro da UEPB. Minha decisão é irrevogável. Por mais que fizeres, não ficarás aqui. Pois aliviarei o meu coração e sofrerás me ouvindo. Te acalmas, Medeia. Comecemos pelo começo. Eu te salvei a vida. Foi em 2003 o pessoal do grupo decidiu ir para o sul do país, arriscar, tentar sorte, né, lá com teatro, com essas coisas. E aí a gente parou a produção de Homo Erectus, mas a gente criou um novo projeto, que foi o Sexo. Então o Sexo a gente fazia também semanalmente. E recentemente nós fizemos Os Doidos de Santidade, que foi uma pequena experiência com alunos do núcleo de teatro da UEPB, que não chegou a ser um espetáculo, foi mais uma experiência mesmo cênica. Eu retomei com um novo elenco, em 2006 a gente voltou e a gente está fazendo isso até hoje. A minha companhia, que é a Caras e Bocas Companhia de Entretenimento, deu uma parada, até por falta de elenco, porque eu costumo trabalhar com atores que têm um time cômico muito afinado. É difícil você encontrá-los, né? Por isso que eu parto um pouco também para outras vertentes, como a tragédia. Eu aprendi muito no Caras e Bocas, porque eu observei muito, né, como o Saulo trabalhava, como o Saulo trabalha até hoje, que eu admiro muito o trabalho dele como diretor. Quando foi ano passado, a gente resolveu fazer uma coisa diferente. Vamos fazer alguma coisa voltada para os clássicos, alguma coisa. A gente escolheu o texto de Eduardo II. Também nos anos 2000, os espetáculos começam a ser montados com o apoio dos produtores. A Mazile Vieira foi uma delas, auxiliando na elaboração de projetos e captação de recursos de peças como Água, Areia e as Maçãs, Inferno e Dom Quixote Mula Manca. Eu trabalhava com publicidade e marketing, namorava com uma pessoa ligada às artes, a Luísa Guimarães, e aí foi a partir daí que eu comecei a me interessar por cultura, não só como espectadora. Tentei entrar no mundo de produção, já que tinha a visão de marketing, comecei a ver espetáculos teatrais e similares como um produto que merecia um respeito. Eu achava que fosse ser um trabalho temporário, uma peça só, e aí quando eu me vi já estava dentro de um processo e não me vejo mais fora dele, sempre nos bastidores, mas cada vez mais envolvida com a arte e a cultura. Na segunda metade da década de 2000, Duílio Cunha é convidado pela Prefeitura Municipal para dirigir um espetáculo na cidade, o Alto do Menino Jesus. Então eu vou dirigir um alto para a Prefeitura, com um elenco de 50 pessoas e, inevitavelmente, eu vou estabelecer um contato muito próximo com essas pessoas e, nesse conhecer, eu termino me apaixonando e encontrando possibilidades de dialogar com artistas daqui. Bom, em 2010 eu retorno à Paraíba, depois de uma temporada no Ceará, e decido me radicar e trabalhar, né, retomar meu trabalho de teatro na Paraíba a partir de Campina Grande. E a gente, nesse momento, instala um núcleo de pesquisa que vem se chamar Núcleo Pinel, e é com o Pinel que eu venho trabalhando hoje com mais
5 artistas, né, radicados aqui na cidade. O Pinel não tem o formato de um grupo tradicional, no sentido de alguém que está preocupado com a produção e a apresentação do espetáculo, mas é um grupo, antes de tudo, de pesquisa, para pensar, para repensar, para a gente se rever. Entre os anos 2009 e 2011, o Teatro Municipal Severino Cabral passou pela sua 3ª reforma. Depois de reaberto, continua sendo o principal palco para os artistas campinenses. Eu acredito que essa recente reforma do Teatro Municipal vai ser tão importante daqui para frente para o desenvolvimento e o ressurgimento, o renascimento do teatro campinense, quanto foi quando Severino Cabral construiu e inaugurou em 1963. Atualmente, né, nesses anos 2000, está havendo uma renovação, vamos chamar assim, de pessoas que estão se interessando pela arte teatral, que estão fazendo cursos de formação, oficinas, sejam elas em eventos como os do Palco Giratório do Festival de Inverno de Campina Grande, e também os cursos de formação, como a oficina de iniciação ao teatro da UEPB e a oficina de atores do Teatro Municipal, aliás, o curso de atores do Municipal. Entretanto, quando a gente parte para a produção propriamente dita, isso fica exíguo. A gente tem hoje em dia produzindo realmente espetáculos com uma certa frequência, o Grupo Pinel, que é dirigido por Duílio Cunha, algumas experiências isoladas de algumas pessoas, como Francisco Oliveira, com a Companhia do Rosário, que fez Excelência. Temos, deixa-me ver quem mais, a Companhia Satiricon de Flávio Guilherme, eventualmente está montando alguma coisa também. Na atualidade eu sinto um pouco uma falta dessa comunhão do artista, de se juntar para discutir diretrizes, novos projetos, novas ideias. O Campina Grande era uma referência. Era uma referência dentro do Brasil, na área de teatro amador, ele era uma referência para todo o Brasil. Onde chegava um espetáculo de Campina Grande, todo mundo já sabia que aquele espetáculo era um buchiche, maior do mundo, nos festivais de todo o país. Era um buchiche enorme. É o pessoal da Paraíba, chegou gente de Campina Grande. Houve momentos de apogeu do teatro, outros de hibernação até quase o seu declínio, né? Ontem se produziu muito mais, antes de ontem se produziu muito mais ainda. Hoje, talvez a gente esteja vivendo um pré-renascimento, porque como eu tenho contato com um monte de gente, tem muita gente montando. A reabertura do Teatro Municipal provocou também muito disso. Com essa história do teatro reformado, já tem espaço para se ensaiar, espaço para produzir. Tem o teatro do Sesc, também o pessoal do Sesc apoia muito a cultura campinense. A cidade tem outros teatros que precisam ser revitalizados também, como o Teatro Rosil Cavalcante, no Centro Cultural, que já há projetos para isso. A zona leste da cidade tem um teatro também maravilhoso, que é o Teatro Raul Pricho, no grupo escolar Assis Chateaubriand e Zé Pinheiro. Né? O Teatro Elba Ramalho, que pertence à FACMA, e tudo isso com uma política de ação cultural pode ser transformado em centros de atividades artísticas e a cidade voltar a ter um movimento cultural tão intenso quanto teve nos anos 60, nos anos 70. Na cidade nós não temos um curso de formação, então todos os grandes diretores e atores que vivem fazendo teatro na cidade nunca passaram por uma academia de teatro, né? Foram sempre ações particulares, sempre desbravamentos pessoais que motivaram grupos e motivaram diretores. Aquela quantidade toda de espetáculos que foi montado na década de 80, da década de 70, teve uma importância enorme, não só para poder, hoje a gente está colhendo um público que sabe ir para o teatro, um público que tem um certo gosto por ir ao teatro, mas a gente não pode comparar qualitativamente, certo? Porque, primeiro, fica muito difícil comparar algo da década de 70, algo agora, desse século, se a própria teoria do teatro se modificou, se as pessoas se modificaram no ato de interpretar o teatro enquanto uma obra de arte, o próprio teatro está se ressignificando. Acho que o teatro é isso, é renovação, é pesquisa, é criação, é ousadia, né? A gente tem que criar no público essa perspectiva. Né? As pessoas se acostumarem a ir ao teatro independente do que forem assistir. O teatro é a expressão maior da cultura de um povo.